Tomou muita água. Vamos continuar agora falando de curva ROC e mostrar a importância disso aí, como é que a gente interpreta para avaliar classificadores. Gráficos ROC. Então a gente tem dois tipos de gráficos ROC. Seria um gráfico de pontos de classificador e uma curva. E a gente vai olhar os dois. Antes de a gente falar sobre o gráfico em si, a gente precisa entender mais outras duas medidas, que são a taxa de verdadeiro positivo, que seja o quê? São os acertos da classe, né, o verdadeiro positivo, dividido pelo total de exemplos da classe. É a mesma coisa que o recall. Na curva ROC eu posso utilizar, se eu tiver só uma classe positiva, posso utilizar ela, mas eu posso também utilizar a taxa de verdadeiro positivo média para cada classe, né? Ou a taxa de verdadeiro positivo ponderada para cada classe, a média ponderada. A taxa de falso positivo, eu olho as outras linhas todas. Então são os erros das outras classes dividido pelo total das outras classes. E aí também eu posso utilizar, né, só olhando só uma classe, aí se eu fizer isso para uma classe, ou posso calcular a média para as outras classes. O objetivo da curva ROC é que eu tenho uma taxa de verdadeiro positivo alta, certo? E uma taxa de falso positivo baixa. Portanto, eu quero que a minha taxa de falso positivo fique mais para a esquerda e a minha taxa de verdadeiro positivo fique mais para cima, para ter a maior taxa de verdadeiro positivo e a menor taxa de falso positivo. Isso me dá o quê? Dá nesse cantinho aqui superior. Então, aqui tem 5 classificadores. A, B, C, D e E. O D é o melhor de todos, né? Tem uma alta taxa de acerto, que é um recall, e também uma taxa de falso positivo, ela é o tipo complemento da precisão. Então, a precisão também é alta. Então, observe que o pior que a gente tem aqui é essa letra E. A gente está olhando essa linha diagonal para ser o guia. A linha diagonal é tipo o mediano. Então, o C é mediano e o A e o B são bons. Talvez tão bons quanto o outro. Observe que o A tem uma taxa de falso positivo menor e uma taxa de verdadeiro positivo maior do que B. Daí vai depender do tipo de problema, mas em termos de curva ROC eles são parecidos. A curva ROC, para esse caso, poderia ser construída da seguinte forma. Eu ligando esse ponto à origem e esse ponto à parte de cima. E a área embaixo dessa curva é a minha área debaixo da curva ROC, que é uma métrica que a gente viu também que aquela ferramenta Weka entrega. Aqui a gente pode ver, ó, taxa de verdadeiro positivo, taxa de falso positivo e área ROC, certo? Então são outras métricas. A área ROC eu quero ela o maior possível. A taxa de falso positivo eu quero a menor possível. A taxa de verdadeiro positivo eu quero a maior possível. A taxa ROC, a área ROC é a maior possível. Por que a maior possível? Porque a área maior é 1, que é quando chega nesse cantinho aqui. Nem sempre a gente precisa calcular a área quando está nesse caso. A área da curva ROC é mais interessante quando você tem um classificador que entrega um score. Ao invés dele dizer que aquele elemento é daquela classe mesmo positiva, ele dá uma chance dele ser da classe positiva. No caso aqui, ele ordenou por esse score. Os elementos estão ordenados pelo score. Se eu pego só o primeiro, o que acontece? Eu digo que só esse é positivo, a minha taxa de verdadeiro positivo é baixa, porque eu só acerto 1. Mas, né, ou aqui deve ser 0,5, né? Ou até se eu pego o limiar 0,8, todo mundo abaixo de 0,8 é da classe positiva, então a minha taxa de verdadeiro positivo é baixa, né? Porque a minha taxa de acerto é baixa, eu só acerto 2. Mas em compensação eu não erro nada, então meu falso positivo é 0. Agora quando eu chego no terceiro elemento, aí eu começo a ter um erro.
ao limiar 0,7. Eu tenho um erro, então minha taxa de falso positivo vai para 0,1 e a minha taxa de verdadeiro positivo continua em 0,2. Eu aumento meu limiar para 0,6, então todo mundo abaixo de 0,6 é positivo, e aumenta aqui minha taxa de verdadeiro positivo. Vou aumentando porque todo mundo é positivo até quando eu gero em 0,54. Mas quando eu chego em 0,53, todo mundo abaixo de 0,53, ou acima, né, com score acima de 0,53 é positivo, então acaba que eu cometo um erro. 0,52, outro erro, aqui da classe negativa. Quando eu chego aqui em 0,51, aí eu só faço subir. Por quê? Porque mais um acerto. Cada vez que eu tenho um acerto, eu subo 1. Cada vez que eu tenho um erro, eu ando 1 para a direita. Subir 1 quer dizer que aumenta minha taxa de acerto, minha taxa de verdadeiro positivo. Quando eu ando para a direita, quer dizer que aumenta minha taxa de falso positivo. E aí eu chego no total, quando eu coloco, ó, todo mundo, né, acima do menor limiar possível é da classe positiva, então minha taxa de verdadeiro positivo é máxima, é 1. Mas em compensação, minha taxa de falso positivo também é máxima, 1. Então chega nesse cantinho superior. E aí eu podia calcular a área embaixo dessa curva para me dizer o quão bom é meu classificador em um número só. Obviamente que a curva pode ser do meu interesse. Olhar a curva para tomar a decisão. Mas a área sobre a curva é um indicador em um número só, já simplifica alguma filtragem se você tiver muitos classificadores, né? E aqui um exemplo de um gráfico real é dessa base LFW, né, que é Labeled Face in the Wild. Então, que são vários classificadores de reconhecimento de face. E, obviamente, o melhor é esse aqui, em termos de curva ROC. Por quê? Porque a curva dele se sobressai acima de todos. Essa outra, tem outra aqui que fica um pouquinho acima dele nesse pedacinho aqui, mas é tão pouco, né, que acaba que eu escolheria esse daqui, que tem a maior área sobre a curva. Observe que aqui a gente tem, ó, outras opções, né? Esses aqui, não sei, talvez tenha uma área sobre a curva maior do que esse, mas esse aqui ele consegue uma taxa de verdadeiro positivo muito alta, mais alta, né? Para uma taxa de falso positivo menor, certo? É interessante. Observe aqui, então, a história da evolução desses classificadores foi puxar essa linha, cada classificador ia puxando essa linha mais para cima e para a esquerda. Então isso mostrava a evolução dos classificadores na tarefa de reconhecimento de face. Finalizando a primeira parte da aula, vou mostrar aqui uma matriz de custo. Aqui essa é a tela também do software Weka. O que é que eu usei ele porque é bastante simples. Aqui eu fiz uma coisa diferente. Eu adicionei um custo 10 para essa posição. Observe que a matriz de erro convencional, matriz de custo convencional, ele dá um erro, dá 0 na diagonal e 1 fora da diagonal, dizendo que cada erro custa igualmente. Eu disse que esse erro daí, de classificar um elemento da classe B como classe A, tem um custo maior. Isso pode ser por questões de custo orçamentário de uma empresa, pode ser questão de saúde, questão de vida. Por exemplo, talvez uma análise automática de um exame de saúde, por exemplo, dizer que uma pessoa é suspeita de determinada doença, deve seguir para uma segunda fase, é melhor eu errar por dizer que ela tem a doença não tendo, do que dizer que ela estando doente, eu digo que ela é saudável e acaba que ela pode adoecer mais. Então, ele já como tem uma segunda etapa, então eu digo, essa pessoa, você provavelmente está doente, tem que fazer o segundo exame. No segundo exame ele vai descartar ou não, né? Se estiver doente realmente confirma a doença, se não, descarta e foi tudo bem. Então eu posso atribuir custos, por exemplo, nesses casos. Ou de repente, por exemplo, numa linha de produção numa fábrica, determinado erro de um robô, por exemplo, pode ser pior do que outro, né? Vou aplicar esse exemplo. Então está aqui essa matriz de custo aplicada nessas duas matrizes de confusão. Na primeira, observe que o número de exemplos classificados incorretamente foram 6.
mas o custo foi 33. Aqui ele errou 9 exemplos, mas dos 9 que ele errou, cada um só tinha custo 1. Nessa área que o custo é maior, não errou nenhum. Então, o custo total aqui foi 9. Enquanto aqui, ele errou 3 somente aqui e 3 aqui, mas esses 3 já contam com 30, já ultrapassa. Então, essa é uma forma de você atribuir custo específico para cada tipo de erro do classificador. Finalizando a primeira parte, a gente vai ver aqui que a avaliação quantitativa, a gente observou o quê? A matriz de confusão para 2 classes ou mais. Dessa matriz de confusão, a gente entendeu como observar diversos tipos de erros do classificador, a gente saiu algumas métricas, né? A taxa de acerto, a precisão, o recall, e discutimos a precisão e o recall, e como é que significam coisas diferentes, tipos de erro diferentes, podem impactar ou ser uma avaliação mais adequada para esse ou para aquele problema. A gente também viu a curva ROC, né, como sendo uma forma gráfica de exemplificar esse erro para problemas que dão como sair do score, ou até mesmo para fazer um gráfico ROC para plotar vários classificadores lá em termos de taxa de verdadeiro positivo e taxa de falso positivo. E finalmente vimos matriz de custo. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Espero também que vocês tenham, sirva muito para a formação profissional de vocês. Que vocês fiquem ricos e saudáveis. Deus abençoe e muita paz. Até mais. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da aula.